Bom dia, bem-vindos a mais um Repensamentos, conversas sobre o mundo pós-pandemia. O repensador de hoje licenciou-se em Organização e Gestão no ISCTE e frequentou vários cursos de mestrado na INSEAD e na Wharton School. Já foi CEO da Unisys para Portugal, Espanha e Itália, passando também pelas direções e administrações de empresas como a Oni Telecom, a Comunitel, Espanha ou a Oracle Ibérica. Foi fundador da Minha Mudança e da Commit Consulting, organiza desde 2008 o Fórum Expresso 21, é membro da Professional Women Network, mesmo sendo homem, do Conselho Consultivo da Fábrica de Startups e dos comitês de remunerações da BRIS e do Grupo Mel. Dá ainda aulas de empreendedorismo na Católica e é coach certificado pelo ICF, o International Coach Federation. Além de tudo isto, há cerca de 2 anos, virou agricultor e retirou-se para o Belo Minho. Mas, como se tudo isto não bastasse, na base deste convite está o facto de ser também o mentor e organizador do Green Fest, o maior evento de sustentabilidade de Portugal, já desde 2008. E pronto, e é com ele que vamos conversar. Bom dia, Pedro Norton Matos. Bom dia, António. Muito obrigado pelo convite. E começar a dizer desde já que é muito feliz o Repensamentos, porque eu acho que estamos numa altura de repensar, de refletir da questão da responsabilidade e, sobretudo, de pensar, repensar o modelo de desenvolvimento que queremos para a nossa sociedade. É isso mesmo, e é essa a ideia. Nas minhas apresentações, normalmente, eu, além dos R's normais da sustentabilidade, já costumo ter mais estes dois, é o repensar e o recriar, o sermos criativos de uma forma renovada. Pedro, antes de mais, como faço sempre, antes de mais deixa-me perguntar, não me enganei em nada, não? Não, tudo bem. Excelente. É uma lista extensa, é uma lista extensa, mesmo assim, mesmo resumida. Só não disseste, não está no currículo, que eu sou um pai babado e um avô babado e um marido babado também, portanto tenho 2 netas maravilhosas e que em termos de sustentabilidade é o compromisso intergeracional, tem muito a ver com a vida que as minhas netas, que agora são pequeninas, há cerca de 2 anos, terão e que futuro é que elas criarão. E esse é um excelente exemplo, tu és uma das pessoas preocupadas com o mundo que lhes vamos deixar. Eu costumo dizer que eu tenho muita vergonha do mundo que estamos a passar a essa geração, mas se calhar ainda nos cabe a nós conseguir fazer alguma coisa e tu esforças-te bastante por isso. Antes de mais, deixa-me perguntar-te pessoalmente como é que tens estado a viver esta fase, como é que viveste o confinamento, o que é que tem acontecido? Bem, no meu caso, não houve assim alterações tão profundas, tão significativas, quanto com alguns amigos meus ou familiares ou outras pessoas. Eu, de facto, há cerca de 2 anos decidi fazer um movimento um pouco contrário, que foi o sair da cidade, da grande cidade, e vir para o campo. E um campo... Pedro, desculpa-me interromper, mas cuidado, passa-se qualquer coisa com o microfone que está a entrar ruído, deve estar a roçar com ele ou coisa assim do género. Ok, vou tentar falar. Pronto, agora já está bom. Desculpa, podes continuar. Muito bem. Estava a dizer que fiz esse movimento da cidade para o campo. É certo que hoje em dia o campo, de uma forma geral, já tem infraestruturas, nomeadamente não se fica info-excluído, e eu, de certa forma, já fazia um bocadinho de vida de nómada digital, de uma forma muito, digamos, reduzida, porque faço parte de uma geração em que propriamente as novas tecnologias não são a área, digamos, mais forte de utilização, mas já consegui organizar a minha vida e o equilíbrio pessoal e profissional com viver fora de um grande centro urbano. É certo que, nomeadamente em Portugal, a distância é muito curta e em pouco tempo consigo estar nesse centro urbano, em qualquer centro urbano, e, portanto, consegui conciliar nestes 2 últimos anos a minha vida. E, portanto, quando surgiu agora esta questão do confinamento, do distanciamento social, não, em alguns aspectos não alterou muito a minha vida, naturalmente que em relação ao contacto com pessoas amigas, em relação aos familiares, em relação ao abraço, em relação ao toque, e sim, mudou, e eu espero poder voltar, até por uma questão de empatia, a poder estar com os outros e crescer com e através dos outros. Continuamos aí com um problema de micro, ou se
será que é o meu? Não, não pode ser o meu, porque o meu é o do computador. Pedro, sim. Aproximando um bocadinho mais, será? Porque o micro é o do, não sei, é o da aplicação e do... Agora não mexi sequer, não é? Pois, o teu micro está no fio? Não. Então não sei. O Então, micro se calhar é vento ou coisa assim do género. está no computador. Bom, vamos continuar então. Desculpe, está bem. Já percebi, portanto, que tal como para mim as diferenças não são tão graves, as diferenças deste confinamento não foram tão graves como para muita gente, na realidade, até porque já fazias muito trabalho remoto. E em relação ao nosso Greenfest, ao nosso querido Greenfest, qual é o ponto de situação neste momento? Tínhamos um em Braga, que suponho que tenha sido adiado, não é? O de maio, e depois o de outubro na nova SBE em Carcavelos. Exatamente. Passámos o de maio já há algum tempo atrás para setembro, final de setembro, e mantivemos o da Universidade Nova em Carcavelos no início de outubro. O que temos vindo a fazer é, dia a dia, avaliar, ir vendo a situação e, com muito entusiasmo, de algum tempo a esta parte, começámos a analisar plataformas digitais que emulam eventos e eventos completos. E refiro-me, neste caso, não só à questão do streaming de um webinar, mas também à possibilidade de ter stands, ter expositores, fazer networking, ter recepção, ter um auditório principal, ter salas onde se processam outras sessões e workshops, e, portanto, com muito entusiasmo, temos vindo a tentar criar um evento híbrido que terá o melhor dos dois mundos, o melhor do mundo físico com o melhor do mundo digital. E vai acontecer. Estamos a afinar as datas, ou mantemos as datas que têm vindo a ser anunciadas final de setembro, princípio de outubro, ou faremos, de qualquer forma, algures, na segunda metade do ano, os dois eventos de referência, o de Braga e o de Carcavelos. Sim, porque a parte física do híbrido ainda é um bocadinho uma incógnita, não é? Esperamos que as coisas evoluam positivamente, mas agora com o desconfinamento estamos muito mais nas mãos de cada um, não é? Exatamente, e esse é o R de responsabilidade, não é? Esse é o R de responsabilidade. Somos responsáveis não só por nos protegermos e defendermos, como de proteger os outros. Portanto, há aqui uma responsabilidade vista num sentido mais amplo. Sim, é certo, mas a parte física pode ter vários gradientes. Portanto, no fundo, não será o físico do anteriormente, isso não será seguramente, será um físico que respeitará sempre as normas sanitárias e teremos, se fizermos num espaço físico, o componente físico, teremos desde com parceiros de saúde, a medição da temperatura, a desinfecção das mãos, as luvas, as máscaras, o distanciamento, etc, etc. Portanto, podemos ter muitas precauções e adaptaremos sempre ao estado da arte da altura em que se realizarem os eventos. Neste momento é um bocadinho de especulação, temos todos e misturamos um bocadinho a vontade e a esperança com a realidade, que não sabemos bem qual é que vai ser. Oxalá que seja favorável e que nos surpreenda até positivamente. Todos estamos desejosos, não será o antigo normal, mas será um novo normal normalizado, passe o pleonasmo, mas teremos sempre um evento físico com componentes físicas, no limite, vamos supor, e só em termos de cenário, se não fosse possível juntar pessoas, nem 5, nem 10, nem 50, poderíamos fazer algumas das atividades em que, vamos supor, um show cooking, uma aula de wellness, um workshop, um ateliê de um artesão, que pode ser feito sem público e com alguém a gravar, alguém a auxiliar e a dar apoio, mas não deixa de estar ao vivo e a proporcionar uma experiência interativa, com a possibilidade até que as tais ferramentas, plataformas permitem, de haver um chat com quem estiver a fazer, quem for o speaker, quem estiver a fazer a intervenção. Portanto, o gradiente será aquele que, na altura, for possível, iremos tão longe quanto possível. Pedro, e antes de passarmos para o futuro, que é o que nos traz aqui, sobretudo,
Nas tuas restantes vertentes profissionais, nas várias empresas e entidades com que colaboras, há algo desta fase que queiras destacar, algo que tenha acontecido que achas que mereça destaque, algo fora do comum, algum bom exemplo? Bem, eu tenho assistido com muita agrado e ao mesmo tempo quase não me surpreende o golpe de asa de muitos empresários e também de sociedade civil e pessoas individuais, de cidadania, que rapidamente mudaram chip ou fizeram um shift e estamos recheados de exemplos de empresas que se reconverteram de um dia para o outro praticamente. E que são um exemplo, até inspirador, e que merecem o nosso aplauso, que merecem o nosso reconhecimento, que merecem o nosso obrigado, até porque muitas delas, como sabemos, fizeram de forma, ou fazem-no de forma pro bono e como bons cidadãos individuais ou corporativos, e são N os exemplos que temos disso. Depois, fica também, felizmente, a semente, e muitos deles estão a reconverter-se, e indústrias que se reconvertem, vamos pensar, o tal têxtil, que se agora tiver a fazer vestimentos de proteção, e como este tema é um tema de todo o mundo, abrem-se mercados para essas empresas. E, portanto, a inovação, a imaginação, a adaptação, eu que trabalho, como tu também referiste, temas ligados à liderança, coaching, consultoria nessas áreas, eu posso dizer que a mudança, e todos trabalhamos na gestão da mudança e sabemos fenómenos ligados à resistência à mudança, e parece que, e é um facto, não é feliz ou infelizmente, é um facto, que nós mudamos quando temos as barbas a arder. Essa é que é a maior mudança. Portanto, se há um tsunami, se há um incêndio, se há um cataclismo, se há um problema de saúde, se há uma pandemia, nós mudamos, somos obrigados a mudar. Até por uma questão de sobrevivência e, portanto, também temos uma grande capacidade de adaptação e de resiliência. Vamos buscar energias e forças onde às vezes não suspeitávamos e, portanto, de tudo isto vão surgir grandes saltos de inovação e formas de organizar a sociedade. Sim, eu recordo-me que no início disto, eu tive gente a dizer-me que de 1.200.000 empresas que há em Portugal, se não fossem à vida mais de metade, já era uma sorte, e hoje em dia essas próprias pessoas estão bastante mais otimistas, concluíram que afinal o nosso tecido empresarial é mais resiliente e mais resistente e mais criativo, sobretudo, do que se pensava. Mas antes de irmos, e vamos agora virar-nos então para o futuro, e para a nova normalidade que aí vem, que na realidade eu acho que serão várias. Há uma em que estamos a entrar agora, que será esta fase, como dizes, por exemplo, temos empresas que deixaram de produzir aquilo que produziam para produzir coisas especificamente a ver com o vírus e com a proteção, mas que isso não será eterno, não é? Portanto, depois terão agora esta é uma nova normalidade e depois ainda terão outras novas normalidades. Mas para já, antes de irmos para a parte de sustentabilidade ambiental nas empresas e dos procedimentos, queria te perguntar, no geral, de uma forma mais global, em que é que tu achas que este baralhar e voltar a dar vai resultar? O que é que achas que irá realmente mudar? O que é que será a nova normalidade? Eu quero acreditar, não é? Portanto, não deixarei de ter a minha perspectiva, não sei se é romântica, mas de acreditar em mudanças, aprendizagem, e, portanto, que haja, e eu bater-me-ei por isso, dentro do meu modesto contributo, e o Greenfest será uma plataforma que divulgará, digamos, alguns dos contornos do que seja um Green Deal, do que sejam, portanto, dentro dos planos de retoma de atividades e de retoma económica, financeira e de questões ligadas ao social. E, portanto, eu acredito que possa haver aqui um conjunto de preocupações de sustentabilidade. Quero crer, para mim parece-me fundamental, seria não aprendermos, porque não na teoria da conspiração, mas claramente na observação dos factos, nós ficamos que há uma relação de causalidade entre a ecologia e a saúde. E, portanto, a distribuição de ecossistemas
o nosso modelo de desenvolvimento selvagem, o desmatamento, para depois dar lugar à questão da agricultura ou à questão da produção de carne ou outras indústrias, mas tudo isso tem um efeito muito grande, como sabemos, nas alterações do clima, aceleradas. Sempre houve e haverá alterações, tudo isto é dinâmico, mas nunca houve na história uma aceleração tão rápida, sobretudo desde a Revolução Industrial, mas se pensarmos nos últimos 20 anos, com o acelerar da carbonização da economia, portanto, há todo um modelo que eu acho que está assente e que se está a mostrar que está assente numa falácia em que, de repente, gastando o que se gasta em orçamento militar, tendo as tecnologias e fazendo o endeusamento da tecnologia, e de repente, ser, que dizem que até que nem é um bicho, mas dizem que não é um bicho, mas é inteligente, um vírus que não se vê e que coloca o mundo todo em sentido. Eu acho que isto nos deve dar um sentido até de humildade, de pensarmos na nossa vulnerabilidade e deixarmos de ter uma visão tão antropocêntrica, respeitar mais a natureza e, portanto, e volto ao ponto da sustentabilidade. Eu sou, e como economista de formação, e não foi isso que eu estudei, mas é isso que eu sinto com convicção, é que o desígnio da sociedade e das organizações será o de gerar valor para a sociedade, económico ou financeiro, ambiental e social. E só com estes três componentes, ambiental, social e económico, o chamado triple bottom line, é que eu acredito que venhamos a ter um modelo de desenvolvimento que consiga conciliar, que equilibrar estas variáveis. Deixa-me dar só um exemplo. Eu estou a falar muito, mas deixa-me dar um exemplo. O Acordo de Paris. Falares mesmo. Sim, mesmo para falar. É que eu estava a pensar de repente portanto, no Acordo de Paris e na Cimeira de Paris e que rapidamente muitos dos que estiveram presentes e que assinaram acordos não estavam a cumprir e não estavam, de facto, em linha com o acordado. Além de outros importantes players nem sequer terem feito parte desse mesmo, portanto, acordo. Ora bem, dos grandes vetores do Acordo de Paris era a questão da descarbonização da economia. Ora bem, a descarbonização que aconteceu nestes últimos 2-3 meses, é de tal maneira, descarbonizou tanto que pode matar a economia. Portanto, não é isso que se pretende, porque sem economia não há o resto, não é? Portanto, porquê que aqueles acordos que até seriam, diria, à luz dos acontecimentos de hoje, muito suavezinhos, que era para fazer uma transição em não sei quantos anos, para se fazer uma transição, e de repente, em 2 meses, um bicho que não é bicho, mas que é inteligente e que nós não vemos, põe isto tudo em sentido e de repente descarbonizou a economia toda até ao ponto de poder ter, que não vai ser o caso, felizmente, mas aniquilar as próprias bases, fundamentos da economia. Portanto, eu acho que deve ser um grande ensinamento para nós e um apelo para que tenhamos um modelo de desenvolvimento que equilibre estes aspectos. Nós não podemos deixar de ter a questão do equilíbrio da natureza, dos ecossistemas, que a natureza tem 4 mil milhões de anos, é um laboratório vivo, portanto a nossa presença é muito mais recente, porque esta coisa de pensarmos que somos o Master of Universe e nós é que classificamos, este é daninho, eu estou aqui rodeado de natureza, eu olho, por exemplo, para o chão, não vou apontar a câmera agora para o chão, mas estão ervas daninhas. Bem, algumas delas é erva dente de leão. As galinhas comem, adoram, os coelhos. Nós comemos, que é muito bom em saladas. Depois dá para fazer tinturas. E, portanto, eu vejo anúncios de inseticidas, pesticidas, em que têm na fotografia do frasco a erva dente de leão. Já agora, a erva dente de leão é aquela que tem um formato de serrinho, assim, de dente de leão, mas que dá aquela florzinha amarela e, sobretudo, as pessoas conhecem-na porque dá aquelas sementes que se sopram e vão pelo ar, que às vezes aparecem em anúncios e tudo mais, não é? É um exemplo. Portanto, nós temos que ser mais humildes e pensarmos que o nosso modelo de desenvolvimento deve forçosamente contemplar as áreas económicas, sociais e ambientais. E, portanto, esta ligação entre a ecologia e a saúde é algo que tem que ser muito mais aprofundado.
Eu até normalmente digo um bocadinho mais que é, a haver uma erva daninha aqui no terceiro calhau ao contato do sol, somos nós. Nós é que Sim, somos a praga que invadiu o somos terceiro um calhau ao predador. contato do sol, completamente. E temos pouca noção, e se calhar há endeusamentos e muito mito que ajuda a isso, temos pouca noção de que a Terra já cá estava há muito tempo e vai continuar muito tempo depois de nós estarmos. O que nós estamos a fazer na realidade é acelerar esse processo, é a acabar com a paciência da Terra nos aturar. E tu tens realmente essa esperança que eu tenho que dizer que do meu lado tenho dados muito contraditórios. Por um lado, sim, as pessoas ganharam alguma consciência e aproveitaram este tempo para se instruir melhor, para ir buscar melhores fontes de informação, até inclusivamente, menos fake news e por aí fora, e portanto há uma evolução de mentalidades. Até que ponto é que essa evolução se vai traduzir em evolução de comportamentos é que eu tenho algumas dúvidas. Cheguei a ter, isto é um bocado esquisito de se dizer, mas cheguei até a ter quase a esperança, digamos assim, de que isto fosse bater suficientemente fundo para sermos mesmo obrigados a baralhar e voltar a dar. Tenho algum receio de que essa recuperação económica justa e sustentável, que há um manifesto que vocês assinaram e nós também, que esteja em muito boas intenções agora, mas que se calhar não se traduza muito na prática. E temos o exemplo passado, por exemplo, do pacto do Green Deal, que, como tu dizes e bem, era bem softzinho, era uma coisinha cumprível, e que mesmo assim andava tudo a fazer batota ou a fazer de conta que ia assobiar para o ar e a não cumprir. Como disse, creio que foi o ministro da Economia francesa agora há uns dias, quando temos a casa a arder, não queremos saber que quantidade de água é que gastamos, queremos é apagar o fogo. Eu tenho algum receio que isto volte, ou seja, que em termos económicos eu até percebo, eu acho é que se o fogo for a parte económica, não queremos saber do ambiente para nada e polui-se o que se tiver que poluir para salvar a economia. E depois não morremos da doença, morremos da cura. Há esse risco. Não é? Há esse risco, também o avalio, isto é, também entra na equação, por isso é que eu digo que a minha visão pode ser uma visão romântica, mas é com muita, muita convicção que o digo. E ontem assisti a um webinar muito interessante do ponto de vista até da qualidade dos intervenientes e dos conteúdos, mas houve uma referência muito, muito, muito levezinha sobre o tema da sustentabilidade. E o tema acabou por ser muito tecnocrata e, portanto, eu o que posso dizer é que, e aqui é o meu testemunho também como da minha formação académica, como economista, eu costumo dizer, eu estudei no século XX, suportado em obras e autores do século XIX, da Revolução Industrial, e agora estou no século XXI e sinto que muitas das aprendizagens estavam assentes em premissas erradas. Desde logo, uma que era de que as árvores crescem até ao céu. Este discurso do PIB e do crescimento contínuo, continuado ad eterno, é impossível, a natureza não faz isso, as árvores não crescem até ao céu, e, portanto, essa foi uma aprendizagem errada, na minha opinião. Outra foi a questão do bottom line. Eu depois trabalhei muitos anos em multinacionais e só se falava no P&L, no Profit and Loss, no bottom line era só económico ou financeiro. Não havia a noção do triple bottom line, que é muito mais recente. E por isso é que eu digo que é com muita convicção que vejo. Agora, a minha geração, e se calhar alguma geração abaixo de mim, já que não as outras muito mais novas, fomos educados com estes princípios, está a ver? Os economistas da minha geração aprenderam o bottom line, que era só um, e aprenderam que as árvores cresciam até ao céu. E, portanto, esses dificilmente, só com raras exceções, mudam o chip. E, portanto, aqui a esperança está no testemunho intergeracional, nas gerações mais novas, que possam perceber até pelos factos evidentes, embora haja negacionistas, e continuará a haver, mas que business as usual, dá cabo de tudo e acaba por dar cabo de nós, não é? E, portanto, não é certo que, enquanto espécie, e uma vez mais, os 4 mil milhões de anos da natureza dizem-nos isso, não é certo que, enquanto espécie, cá permaneçamos. Eu acho que depois de nós continuarão, olha, os Covids e bactérias, umas que nos mantêm vivos e outras que nos matam, e as baratas e os ratos e tudo mais, se calhar
ficarão por cá, nós desapareceremos, e portanto eu acho que estamos numa altura, e digo isto com alguma ironia, mas com fundamento, nós estamos na altura de demonstrar aquilo que proclamamos, mas é uma autoproclamação, que somos o animal mais inteligente do planeta. Eu acho que está por provar, porque as estupidezes são tantas que temos que demonstrar que efetivamente somos inteligentes. E portanto, vamos ver se aprendemos alguma coisa ou se a memória é curta e atropelado pela necessidade de salvar a economia, portanto, voltamos a um modo de dar cabo disto tudo. Eu costumo dizer, agora estava-me a rir, porque eu costumo dizer que ainda não percebi se nós somos estupidamente inteligentes ou inteligentemente estúpidos, mas o estúpido está lá de certeza absoluta. E em relação ao que tu estavas a dizer, eu acho que um dos problemas aqui é que realmente a nossa geração é a que ainda está no poder, e no poder eu não estou a falar só a nível de governação, estou a falar a nível empresarial também. E acho que ainda pior que é, os um pouco mais novos, que foram ensinados pelos da nossa geração, ainda foi mais refinado, porque na nossa geração fomos ensinados a estas coisas, os bottom lines e que as artes crescem até ao céu, como tu dizes, de uma forma quase ideológica. Eu acho que a seguir passámos essa mensagem de uma forma já puramente egoísta, que é, quem vier a seguir que feche a porta, eu quero é fazer o lucro agora. E por isso é que tenho algum receio, e isto leva-nos para depois terminarmos então numa nota mais positiva. Tenho algum receio que, apesar de neste momento termos muitos discursos bem intencionados, a seguir a coisa seja mais difícil. E por isso é que eu te quero fazer a pergunta com que gosto sempre de acabar estas conversas, porque tem a ver diretamente com isto, que é, eu assumo, se calhar os eventos fantásticos como o teu, as nossas ações, coisas assim, se calhar são capazes de não chegar. Manifestos, se calhar, são capazes de não chegar. O que cada um de nós faz no seu dia-a-dia para ser mais sustentável, desde o reciclar, ao poupar, ao reutilizar, por aí fora, é importantíssimo, porque muitos poucos fazem muito, mas se calhar não chega, porque isso depois não faz com que as políticas e as direções mudem. O que é que tu achas, Pedro, que nós, mais do que devemos fazer? Até onde é que devemos ir? Que ações devemos levar a cabo para conseguirmos realmente que a nova normalidade seja melhor que a anterior? Muito bem, olha, desde logo, e há bocadinho falaste também, na questão comportamental. E costuma-se dizer que um hábito são comportamentos repetidos muitas vezes, que se transformam em hábito. E nós podemos criar bons ou maus hábitos em função do comportamento que estamos a replicar. E, portanto, para se interiorizar em hábito, tem que se repetir muitas vezes. E, portanto, há ditados populares que podem ser recuperados, nomeadamente o de pequenino é que se torce o pepino. E, portanto, eu vejo muito, e agora vejo pelas minhas netas, que eu tenho a sorte de ter acompanhado estes 2 primeiros anos. Elas fazem 7 meses de diferença, são uma de cada uma das minhas filhas, fazem 7 meses de diferença, e eu costumo dizer na brincadeira que elas não sabem ainda, mas vão ser biólogas, mas o à vontade com que estão na fauna e na flora, e eu tenho tido o grande gosto de poder acompanhar o crescimento delas, acredito eu que possa, e elas é que saberão, e elas é que escolherão os caminhos que querem seguir, mas que seguramente terão um referencial na natureza e nos ritmos da natureza. Portanto, nós no Greenfest fazemos questão, e falo sempre nisto, que é do bisavô ao bisneto, porque é um compromisso intergeracional. Eu estou a plantar no meu terreno arbustos, árvores pequeninas com as minhas netas, que são árvores que eu não desfrutarei da sombra delas. Eu acho que isso tem a ver com o compromisso, precisamente, da sustentabilidade do intergeração. No Greenfest temos sempre na nossa programação muitos conteúdos dedicados às escolas e às famílias, e, portanto, eu acho que talvez seja através de repetir comportamentos junto das gerações mais novas, de forma a que se transformem em hábitos e que o hábito depois flui. Quando nós incorporamos um hábito, já não nos custa, seja bom ou seja mau o hábito, não nos custa porque está incorporado. É uma esperança,
é uma palavra, de facto, de esperança, numa altura em que, termino um bocadinho como comecei, é uma altura de grande responsabilidade. Responsabilidade por nos defendermos, mas responsabilidade por defender os outros. E, portanto, a isto também há aqui um componente de empatia, de cooperação, de colaboração, que pode emergir desta crise, sobretudo em ambientes talvez mais confinados. Quer isto dizer, eu acredito que até possa ser, mais do que um motivo de desunião da Europa, este possa ser um motivo de uma cola para a Europa, porque já percebemos que os Estados Unidos vão para um lado, a China vai para o outro, a Rússia vai para o outro, cada um é o salve-se quem puder, cada um quer defender-se, e, portanto, nunca teremos uma resposta global na globalização, nomeadamente perante crise destas, e não é estranho o tema da OMS, uns apoiam, outros não apoiam, uns estão, outros não estão, e, portanto, ninguém assina manifestos globais, e, portanto, talvez seja uma oportunidade, por um lado, da Europa encontrar aqui uma cola, e de Portugal e os portugueses, e pensando aqui no nosso burgo, de nos percebermos com a nossa vulnerabilidade e nos juntarmos para fazer coisas em conjunto. É a esperança. Eu acho que serei sempre um romântico. Olha, eu até tinha várias coisas para comentar, mas acho que prefiro acabar com essa nota. Serás sempre um romântico. Eu também, mas às vezes é preciso um bocadinho de esforço para alimentarmos este romantismo, porque a realidade às vezes não ajuda. Pedro, muito obrigado. Cá ficamos à espera de mais novidade acerca dos Greenfest híbridos, que é um excelente conceito, e no fundo acho que, pelo menos durante uma fase algo longa, será a realidade de muitos eventos, e se calhar em muitos casos ainda bem. Eu costumo dizer, por causa da parte de mobilidade, que os eventos são para quem é próximo, quem é longe, para os de quem é longe devemos transmiti-los. É escusado muitas vezes dirigirmos a eles, isto não é em todas as circunstâncias sempre, mas no caso do Greenfest há muita coisa que realmente faz pena de não podermos ir lá fazer, mas, por exemplo, no de Braga terei muito gosto em colaborar e assistir a partir aqui do Estoril. Muito bem. Um abraço e boas conversas, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Pedro. Vemo-nos sempre por aí. Até já. Muito obrigado. Um abraço. Até já. Quanto a si, veja-nos nas páginas do Facebook do E-Conversas, da Ecomute Portugal e da TV Amadora, no YouTube da TV Amadora e em tvamadora.com, além do Instagram do E-Conversas. Sempre de segunda à quinta, ou sempre, vamos ver até quando, enquanto isto fizer sentido, às 11 da manhã. Fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre. Até já.